Jair Messias Bolsonaro dentro da maçonaria. Olha só, pessoal, basicamente, como a maçonaria, ela em sua composição, a sua ideia original é que ela seja apolítica, sem política, não tem dessa de eu brigar por direita ou esquerda lá dentro, em loja. Não tem dessa da minha crença ser superior à tua, não tem discussão religiosa. Mas, Magog, quando termina as reuniões, vocês têm os jantares lá, vocês sentam e conversam. Pois é, porque naquele momento eu sou o Leandro, o Magog, e eu falo das minhas convicções pessoais, e outras pessoas vão ouvir. Algumas gostam do que eu falo, outras não gostam do que eu falo. Mas não existe uma hegemonia. Ninguém fala e se pronuncia a maçonaria está com tal político ou com tal político. Existe, obviamente, dentro da maçonaria, determinados números de membros, óbvio, que têm tendências políticas enviesadas, ou mais direita, ou mais esquerda, ou mais centrão. Isso daí é de cada um. Mas não existe uma doutrinação onde se diz, olha, vamos ficar, vamos fazer. Por exemplo, eu saio como candidato na minha cidade, claro, como vereador. É mais do que óbvio que meus irmãos de loja, me conhecendo, tendo contato comigo, talvez venham me apoiar com maior facilidade. Mas qual a diferença disso se fosse uma igreja? Qual a diferença disso se fosse num clube poliesportivo? Nenhuma. É simplesmente contato, network, relacionamento. Entende? Não significa que eu serei eleito porque a maçonaria me apoia, ainda que realmente é uma lenda popular de que todos os maçons são milionários, ou que todos que entram ficam muito mais ricos, ou ficam muito bem de vida. Nós já falamos sobre isso num podcast aí, onde eu e Marcelo Deodébio desmistificamos algumas coisas desse tipo. É verdade que realmente a maçonaria, você tem os seus custos, realmente pertencer à maçonaria envolve vários elementos na tua vida pessoal, que realmente você tem que ter aí o mínimo da sua estabilidade para poder se manter. Mas nada fora do normal de um homem que lute pelo seu sustento, ok? Mas tudo bem. Então, como que a maçonaria vê essa questão? Qualquer um de vocês que estão me ouvindo aí, qualquer um que estiver no podcast, fique sabendo exatamente isso. Existem cerimônias fechadas, que são cerimônias da loja normal, tá? De sessões normais da loja, que as pessoas não entram, que não pertencem ali, não são iniciados ali. E existem também cerimônias públicas, ou cerimônias magnas, que nós chamamos, ou como alguns gostam de chamar, eu não gosto desse termo, mas cerimônia branca. Eu não gosto de chamar desse termo porque ela invoca naturalmente a ideia de que, se essa cerimônia é branca, deve haver a cerimônia negra, né? Então, não gosto dela. Mas é uma cerimônia pública. Nessa cerimônia pública, são diversos tipos de cerimônias. Pode ter um casamento de um maçom, pode ter alguma comemoração, por exemplo, de algum feriado nacional, como, por exemplo, o Dia da Bandeira, o Dia da Independência, independe. Pode ter também a posse de novos membros, tá? No caso de outros cargos que serão exercidos dentro da loja. Pode ser uma cerimônia pública de apresentação para os parentes, para os amigos, para os conhecidos e para os interessados na maçonaria, ir lá assistir pessoas que acabaram de ser iniciadas agora, pertencer e serem apresentadas à sociedade. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque esse é o ponto que entra Jair Messias Bolsonaro. O que acontece? Aquele vídeo, aquelas imagens que é mostrado do Bolsonaro dentro da maçonaria, era num dia de comemoração pública, aberta, cujo qual, só para vocês entenderem, vamos supor que a loja, em reunião, queira entender como é que funciona um podcast. Qual é o custo? Como é que funciona? Quem que pode tomar conta de um podcast? Que tipo de profissional precisa? E eu pego e digo na minha loja, eu conheço uma pessoa, o Felipe lá de São Paulo. Olha, vamos pagar a passagem dele, que ele vem, almoça, a estadia dele, e ele vai dar uma palestra pra gente. O Felipe não é maçom, o Felipe é uma indicação minha, que vai num dia que tem uma cerimônia aberta, que haverá um jantar, e o Felipe vai ter seus 40 minutos a 1 hora para falar sobre o podcast.
Mas se fosse, por exemplo, alguém do candomblé, poderia falar também. Se fosse alguém do kardecismo, poderia falar também. É como eu disse lá no início, não existe uma única religião, não há um contexto, maçonaria defende tal religião. Se for uma pessoa lá e falar sobre os prós da questão do aborto, com relação à vida, com relação à mulher, com relação ao corpo dela, e a loja entender que quer ouvir esse posicionamento, pode ser que esse cara vá lá palestrar, ou uma mulher, não há problema. Agora, nós também podemos chamar alguém que é contra o aborto, entende? Por quê? Porque para eu tomar uma decisão, eu tenho que saber a tese e a antítese, para eu ir na síntese, no que eu entendo que seja melhor para mim ou mais justo para mim. Então, qual é o contexto do Bolsonaro vinculado à maçonaria? Era um dia de cerimônia pública, Bolsonaro está nem levemente trajado como maçom. Vê-se que ele está lá no Oriente, ele pega o microfone, e como nós sabemos que esse vídeo é da época da campanha de 2017, né? Pelo menos o que chegou até a mim desse vídeo ser antigo, nós já sabemos disso, já tinha circulado esse vídeo, né? Agora, o que acontece? Esse vídeo está sendo usado mais do que, obviamente, por questões políticas. Por quê? Porque se o Estado, como o próprio Bolsonaro diz, ele está em sua composição, em maioria cristã, nós temos uma bancada forte evangélica. Se a trindade do homem é Deus, pátria, família, e a maçonaria há muito tempo carrega no lombo e nas costas os preconceitos sociais, as superstições, pessoas que abominam ao saber que você é maçom. E nós também temos lá, numa bula papal, uma separação da Igreja Católica, sendo visto como excomungados. É mais do que óbvio que um vídeo de qualquer homem público vinculado dentro da maçonaria, infelizmente ou felizmente para os inimigos, será usado contra ele. Agora, Michel Temer, maçom, tá? Então, ok, muitos já se sabe disso. Outros lá, o Isalci, o senador, que era o presidente do PSDB no Senado, maçom, nós temos vários. General a história Mourão está repleta de políticos maçons. Mourão. General Mourão. O Mourão. General Mourão. Né? Inclusive, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, ele recebeu um grau, que é um honorífico, né? No caso, o grau 33 do rito escocês, e assim, até isso foi usado, de que a maçonaria havia apoiado completamente o Bolsonaro na sua eleição. Gente, deixando muito claro, vai ter maçom que sim é bolsonarista, mas também tem maçom que é esquerdista. Vai ter maçom que acha que o Ciro era o mais capacitado, entende? Então, esse é o ponto. E também tem maçom que, apesar do maçom já ter um espírito público, vai ter maçom que vai te falar, cara, eu não gosto nem de discutir política. Eu acho que os caras que estão no poder, eles exercem o poder de uma maneira equivocada, entende? Eles são, assim, caiu o poder na mão, o poder corrompe. Então, maçons que vão tentar tirar o pé, entende? Agora, onde eu quero chegar? Vincular a ideia de um Bolsonaro ser maçom, esquece, não tem relação com isso. Agora, né, existe também a possibilidade, sim. Vale a pena falar, vale a pena falar que você é maçom. Sim, exatamente. Você é maçom. Sou maçom do Grande Oriente do Brasil, que é o GOB. Isso, do GOB, do Grande Oriente do Brasil, que foi justamente, era numa loja do Grande Oriente do Brasil, que ele tava palestrando, discursando naquela ocasião, não foi? Ele estava no Grande Oriente do Distrito Federal, que é uma loja lá em Brasília mesmo. Tá.